Temos a graça de comemorar hoje a vida de São Tomé. Muitos ficam presos na incredulidade de São Tomé ali, na sinceridade dele, na verdade dele de não acreditar no Cristo sem ver e sem tocar. Por isso vai dizer que São Tomé, ele reconhece, a ressurreição de Cristo de duas formas, enquanto os discípulos só de uma. São Tomé reconhece vendo e tocando. Então, eu não queria ficar preso nisso, nessa meditação. Queria destrinchar um pouco sobre o apostolado de São Tomé. São Tomé que vai evangelizar a Índia e dar aquele país a Jesus Cristo, onde nosso Senhor coopera de uma maneira extraordinária com toda a pregação de São Tomé e todos aqueles que atentavam contra a vida dele. Deus realizava ali obras miraculosas, desde a maneira que tentavam matar, jogar ele na fogueira, a fogueira apagava, colocar lâmina incandescente para ele passar pisando, e Deus abriu uma fonte de água para esfriar aquelas lâminas incandescentes. Então nós vemos que a partir do momento que este apóstolo tem esse encontro, e a bonita frase de São Tomé que o Evangelho traz, meu Senhor e meu Deus. Essa frase que ficou tão conhecida também, onde nós, nas nossas orações, chamamos Deus dessa forma, meu Senhor e meu Deus, onde ele reconhece, ali depois de ter tocado nas chagas de Cristo, a divindade de nosso Senhor. E daquele dia em diante, a vida deste homem não foi mais a mesma. Alguns chegam a dar a tradução do seu nome, Tomé, de divisão, porque afastou sua mente do amor às coisas do mundo, seja porque se separou dos outros na forma de crer na ressurreição. Pode-se ainda dizer que o nome Tomé vem de totus mens, por ter se deixado inundar inteiramente pelo amor a Deus. O Legenda Áurea chega a dizer: Tomé possui as 3 qualidades que distinguem os que têm esse amor e que Próspero formula no livro da vida contemplativa. Primeiro, desejar com toda a sua alma ver a Deus. Olha que lindo isso. Desejar com toda a sua alma ver a Deus. Odiar o pecado e desprezar o mundo. Que essas 3 características, onde é tão bonito isso em São Tomé, que tem um relato, dos apócrifos. Santo Agostinho comenta sobre esse relato também no livro dele, A Fausto, até fazendo uma crítica no sentido de que os maniqueus ficavam presos ali, como se São Tomé tivesse se vingado daquele que feriu ele. O que acontece? São Tomé, ele chega na Índia e o rei está dando uma festa de casamento à sua filha e convida a todos. Ele vai naquela festa, mas diz que ele só fica com o olhar para o céu. Ele não olha para a terra e não se alimenta de nada que é servido ali. E aí um serviçal ali fica incomodado com a postura de Tomé e vem dar um tapa na cara dele. E aí Tomé, como se tivesse lançado uma maldição sobre este homem, dizendo que o seu braço seria trazido até São Tomé na boca de um cachorro.
E aí diz a tradição, né, ou a lenda, que esse serviçal vai na cozinha, passa perto de um leão, o leão devora ele, mata ele. E aí um cachorro pega ali aqui uma parte do corpo que tinha sobrado, que era o braço, um cachorro preto, e traz o braço para São Tomé. Todo mundo vendo aquela atitude, né, aquele acontecimento acontecer, vem diante do apóstolo, se prostra e ouve ali um anúncio dele, né? Reconhece que aquele homem não é um homem qualquer. Então, meus irmãos, Deus honrou esses homens aqui de uma maneira que a gente não tem noção. A gente não tem noção do que é a vida de um apóstolo de Cristo. Nos relatos da vida destes homens, a gente vai vendo que os anjos reconhecem a grandeza desses homens. Tem um relato de um irmão desse rei da Índia, né? Você vai ver na igreja primitiva que sempre o foco era a autoridade maior ali, o rei, porque o rei se convertia ali toda a nação, os serviçais. E a luta que era travada, né? O irmão desse rei que tinha morrido, ele ressuscita depois de 4 dias. Não fala a forma, mas ele ressuscita e ele chega diante do rei que tinha mandado esfolar e jogar na fogueira São Tomé. E aí ele chega pro irmão dele e fala assim: meu irmão, esse homem que você mandou esfolar e jogar na fogueira é amigo de Deus e todos os anjos obedecem-no. Os que me levavam ao paraíso mostraram-me um palácio esplêndido, todo de ouro, prata e pedras preciosas. Enquanto eu admirava sua beleza, disseram-me: é o palácio que Tomé construiu para seu irmão. Tendo eu respondido: gostaria de ser seu porteiro, eles acrescentaram: seu irmão tornou-se indigno dele. Portanto, se quiser morar ali, pediremos ao Senhor para ressuscitá-lo, a fim de que possa comprá-lo de seu irmão. Então são relatos, são coisas ali que o homem moderno de hoje é até difícil dele acreditar, racional, né? Acostumado com coisas ali. O homem moderno que ele acredita hoje em Deus, o pouco que ele acredita, está baseado em cura e libertação. Mas essas coisas mais extraordinárias, né? Ressurreição, os anjos, o contato com os demônios que os apóstolos mandam eles saírem da imagem, eles se prostrarem, eles quebrarem os ídolos ali que estão naquele palácio, que estão naquela situação onde eles são colocados às provas para se prostrar ali. E a gente vê várias vezes eles ordenando ali e as estátuas sendo quebradas, se tornando pó. Então é até difícil para a gente acreditar nesses relatos, porque hoje, infelizmente, o nível de santidade ele caiu muito, perto daquilo que a igreja já teve, de homens e mulheres que até a natureza se submetia mesmo à sua voz, quanto mais os anjos, os seres espirituais. Que São Tomé, este que duvidou sim, mas depois se tornou um homem de muita fé, um apóstolo de Cristo que derramou seu sangue pela verdade, gastou a sua vida pelo Evangelho. Que Ele interceda por nós e que Ele nos ajude na nossa realidade a reconhecer o nosso grande Deus. E como São Tomé, poder reparar as ofensas, as negações, a falta de fé que já tivemos durante a nossa vida, com atitudes, com atos. Quando Deus pede para São Tomé ir para a Índia, ele não queria ir para aquele país. Mas aí Cristo mostra o
o interesse que ele tinha de usar Tomé naquele país tão paganizado. E São Tomé fala: eis aqui o teu escravo, que já não tem mais direito de fazer a sua própria vontade. E e é obediente ao mandato do seu Senhor, do seu Deus, e vai anunciar Jesus Cristo. E vai derramar o sangue. Jesus fala que ali ele vai ser martirizado e vai ter o seu encontro definitivo com o Cristo, com o grande eu sou, com o absoluto, com o príncipe da paz. Que a Rainha dos Apóstolos interceda por nós nesse dia, nessa quinta-feira eucarística, nos dê um coração adorador, que reconheça na Santíssima Hóstia Jesus Cristo vivo e real.